É interessante que às vezes a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas e foi além, não ficou parado nelas. Na minha pregação, eu peguei o exemplo da Ângela, lá de Maceió, quando eu estava fazendo o show lá em Cajueiro, uma cidade próxima a Maceió, uma cidadezinha pequena, bonita, onde eu tive a oportunidade de estar com aquele povo numa noite tão especial. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela, que foi o testemunho que eu contei no Osana Brasil e que nunca é demais a gente recordar. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Naquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigadas as causas da morte, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes estamos saudáveis e nos falta uma investigação. Um check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem.
Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver o testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação, que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje, e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será sim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso com fé no coração,
deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente. Esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos.